tudo aquilo que o Senhor tem também compartilhado com ele. Pai, que haja graça no falar dele enquanto ministra, em nome de Jesus, e que possamos ser ministrados e marcados por essa palavra, por esse entendimento, em nome de Jesus. Amém, graça e paz, irmãos. Boa tarde, né? Tá bom. Quem está com sono, diga amém. Eu também, né? Estava ali na luta ali. É uma luta travada mesmo, uma guerra espiritual tremenda, né? E porque acaba de almoçar e dá aquele cansaço, né? E eu mesmo tenho o hábito de, pelo menos, tirar uns minutinhos, né? Para uma profunda reflexão. Quem gosta de profundas reflexões depois do almoço? Aí, ó, isso é tremendo, né? Bem, eu quero tentar aqui ser bem técnico com os irmãos, porque o assunto não é um assunto tão, no ponto de vista, assim, literário mesmo, não é um assunto tão prazeroso para nós, não é verdade? Não é. Então, principalmente para mim. O bispo, quando me colocou esse assunto, eu perguntei para ele, por que o senhor passou esse assunto para mim? Ele falou, não, porque você tem autoridade. Eu falei, eu já entendi tudo. Ele entendeu, né? Eu falei, entendi. Tem um pensador, eu esqueci o nome dele agora, que disse o seguinte: você quer ensinar alguém a mudar de vida, deixe ele pregar ou ensinar. Com certeza ele será mudado. E aqui estou eu. Estou eu aqui para poder falar de um assunto com os irmãos, que os irmãos precisam mudar, mas eu também. Nós precisamos mudar, né? Então, o assunto é relatório, a prestação de contas, melhor dizendo. Nós somos líderes aqui há muitos anos, né? Eu sou líder de célula aqui no Serrinha há 17 anos, que estou envolvido com a liderança de pessoas, com células de evangelismo, células de edificação, e isso nos dá uma certa bagagem, e a gente sabe mais ou menos o caminho que a gente precisa trilhar. E aqui, como diz a pastora Joamara, eu quero crer que mesmo que o assunto seja um assunto que a gente já sabe e que causa em nós muitas vezes um desconforto, mas que Deus nos ajude e que Deus nos ajude a melhorar nesse aspecto. Amém? O objetivo dessa oficina, propriamente desse assunto, é chegar nesse ponto, é sairmos daqui com um entendimento claro de que precisamos sair desse nível, entrar em um nível mais profundo em Deus, de intimidade e também na prestação de contas em nome de Jesus. Bem, vamos ler então 2 textos, aliás, 3 textos. O que? Relatório de célula tem texto da Bíblia? Pois é. Abra aí por gentileza Efésios 1. Efésios capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 15 e 16. Eu vou ler na versão NVI. Então, de repente, você está com o seu smartphone aí, pode colocar aí na versão NVI, que pode ficar mais fácil a nossa compreensão aqui. Efésios capítulo 1, no verso 15 e o verso 16. O texto diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Muito bem, vamos então agora para Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, no capítulo 1, no verso 3 e o verso 4. Colossenses, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Verso 3 diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Vamos então para Filemon, no capítulo 4, no verso 4 e no verso 5. Filemon, verso 4 e verso 5. Filemon 4, 5. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, do seu amor por todos os santos. Muito bem. O
que esses 3 textos têm em comum? Quem aqui quer arriscar? É uma oficina, não estou pregando a palavra, tá, irmãos? É uma oficina. Então, quem quer? O que esses 3 textos têm em comum aqui? Ouvir, falar. Mas ainda tem um outro ponto. Um outro ponto. Orar. Interessante isso. Ouvir, falar. E os 3 textos, Paulo, logo depois que ele diz: ouvi falar da fé de vocês, não me canso de citar em vocês nas minhas orações. Bem, quando o bispo me passou esse conteúdo, eu fiquei pensando, falei, gente, achar relatório na Bíblia. Quando eu gosto muito das cartas paulinas, e quando eu fui pesquisar isso na palavra de Deus, achei esses 3 textos e cheguei a uma conclusão. De que Paulo recebia esses relatórios. Para quê? Com qual propósito? Por que o relatório é importante? Porque vai munir o líder daquilo que ele precisa orar. Amém? Amém? Todo bom líder precisa ter o conhecimento da sua realidade, dos seus discípulos. Para quê? Para orar. Essa era a preocupação de Paulo. E esses três textos, eles se relacionam com base na oração. Agora, vamos descobrir quem eram esses auxiliares. Abra lá a sua Bíblia, então, em 2 Timóteo, do capítulo 1, no verso 16. 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 16. Paulo, então, recebia relatórios. Paulo estava preso. Nos 3 textos que eu citei, Paulo estava preso. E ele recebia relatórios, e ele mesmo menciona em suas cartas de que ele recebia esses relatórios e orava. Pagava um preço em oração, pelas necessidades, por tudo aquilo que aquelas igrejas passavam. Agora, 2 Timóteo capítulo 1, no verso 16, diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Quem conhece um pouco a história sabe que esse grande homem, quem aqui tem um filho chamado Onesíforo? Ninguém. É um nome bem diferente, mas quem conhece um pouco o contexto sabe que Onesíforo passou por muitas dificuldades para poder encontrar Paulo, encontrar a prisão onde Paulo estava, não é? E ele transportava, nós vamos ver isso agora, ele transportava os relatórios, ele levava esses relatórios para as igrejas. Principalmente no caso de Timóteo, foi Onesíforo que chegava para Timóteo, pastor de Éfeso, e falava: Paulo está assim, assim, Paulo recomenda fazer assim, 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 assim. Era Onesíforo. Onesíforo era o auxiliar de Paulo aí. Abra também Efésios 6, 21. Nós vamos ficar aí no meio aí, nessas cartas aí. Efésios 6, 21. Diz assim: Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Olha que interessante, Paulo recebia os relatórios, para quê? Para orar. Mas ele também enviava relatórios. Eu preciso que a igreja saiba da minha situação. Por quê? Porque a igreja também orava. Também orava. Tíquico era também aí um daqueles auxiliares de Paulo. Abra lá Colossenses capítulo 4. Só avançar um pouquinho. Colossenses capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim. Colossenses 4, 7 e 8. Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Tremendo isso. Olha agora Colossenses 4, verso 9. Só avançar aí mais 2 versículos. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhe tudo o que está acontecendo aqui. Então nós temos Onesíforo, Tíquico, Onésimo. 3 auxiliares aí que Paulo menciona, que são aqueles que trazem informações e levam informações, ou seja, são aqueles que trazem relatórios e enviam relatórios. Cadê os Tíquicos aqui, Onésimos e os Onesíforos?
né? Nós também prestamos relatório para a nossa liderança, para o nosso pastor. Bem, através do relatório ou dos relatórios, dos envelopes de ofertas que cada líder deve entregar semanalmente, o que? Nas reuniões de redes, no culto, né? É através desse relatório que a gente vai trazer essas informações de modo fidedigno. Muito bem, quais são então esses relatórios? Primeiro, sobre as células de multiplicação. O que deve ter nesses? Sequência dos células, e quais estão discipulados, o número de visitantes nas células, o número de decisões nas células, o número de consolidações feitas através das células, o valor das ofertas arrecadadas nas células, o número de relatórios entregues semanalmente e a frequência dos líderes na reunião das redes. No caso, rede de jovens, né? A rede de mulheres também, né? Enfim, outro fato interessante é que o relatório ele traz uma realidade, ele traz uma clareza sobre a realidade da nossa célula, da nossa descendência, ou seja, de como está a saúde da nossa célula, a frequência dessas pessoas nas redes e também nas células, e também traz um relatório de modo específico sobre as questões das ofertas, sobre as questões também de encontros e reencontros também, se for o caso. Os relatórios eles são feitos semanalmente, mensalmente ou trimestralmente. Há uma observação aqui, pelo menos o bispo faz muito isso, né? Ele prepara todo um diagrama, prepara todos os gráficos, entrega isso para nós, né? De como está a situação, a linha do tempo das nossas células, a linha do tempo da nossa cobertura, né? Da nossa descendência. E para muitos aqui, como que está a linha do tempo? Está subindo, está descendo, vai e volta, né? Mas é através dos relatórios que principalmente a liderança da igreja obtém essas informações, e é através deles que a liderança da igreja ora. Amém? Como eu mostrei aqui na palavra de Deus para os irmãos. Eu gostei dessa definição. O nosso objetivo, através dos relatórios, é conhecer a realidade, para poder dar direção, para treinar, para atender a necessidade, dar ao pastoreio um trabalho mais eficaz, não eficiente, mas eficaz. Eu aprendi isso há um tempo atrás, a diferença entre eficiente e eficaz. E muitas vezes nós buscamos um resultado eficiente, e o eficiente é aquele que é pragmático, é aquele que é fácil, é aquele que rapidamente se usa várias estratégias, porque o objetivo dele é o quê? Trazer um sucesso na hora, mas ele não é duradouro, ele não é eficaz. O eficaz ele dá mais trabalho, o eficaz é necessário mais oração, o eficaz é necessário um conhecimento mais amplo, mais abrangente da situação que você está passando. E para chegar nesse ponto, para chegarmos num resultado eficaz, é necessário a prestação de contas. Como eu disse para os irmãos, é tremendo eu poder falar isso para os irmãos, porque eu sou a primeira pessoa que preciso de tudo isso aqui. Preciso mesmo. Quando eu preparei essa aula aqui, mais no final vocês vão perceber isso, eu olhei tudo que na minha liderança, o que precisa mudar, o que precisa ser reajustado, ou adequado, ou redefinido, para poder chegar nisso aqui, nesse resultado eficaz. Amém? Você também? Amém? Ok. É muito difícil dar a direção correta quando não se conhece a realidade do rebanho. A prestação de contas é o que mostra o seu presente, para você poder planejar e conquistar seu futuro. Agora, uma pergunta. Eu não gosto muito dessa palavra, porque ela, num sentido espiritual, ela é bem diferente. Satisfeito. Uma pergunta para você: você está satisfeito com o seu resultado, com a sua realidade? Pense nisso. Você está satisfeito com a sua realidade? Bem, eu não. Mas o fato é que
que se você não procurar mudar o seu presente, o seu amanhã será como hoje, com certeza. Se nós não mudarmos o nosso presente, amanhã, não se engane, será como hoje. Amém? Será como hoje. Através dos relatórios, nós podemos checar se nós estamos atingindo as metas. E falar de metas numa sociedade como hoje, chega a ser para nós muitas vezes um pesadelo. Não é verdade? Quem vive no mundo corporativista vai entender isso muito bem. A loucura que é cumprir metas. Como eu disse para os irmãos, eu sou líder de célula há 17 anos aqui na igreja. E aos mais antigos, e nós estamos numa oficina aqui, vale ressaltar, mas aos mais antigos aqui, os irmãos lembram da loucura que era para se bater meta. Da loucura que era para cumprir as ofertas de célula. Na época eu tinha 84 células. 40 minha e 44 da Raquel. As mulheres sempre têm mais, né? Lutei para ficar na frente dela, mas não consegui. Mas nós tínhamos 84 células. E nessa época a gente tinha que devolver R$30 de cada célula. Não é? Então faz as contas, era muito dinheiro. E era uma loucura mesmo. Mas tínhamos que bater meta. Tínhamos que bater meta. Eu louvo ao Senhor e dou graças a Deus todos os dias. Porque tudo isso que nós passamos foi, de certa forma, ruim. Teve muito exagero, mas também aprendemos. Chegamos aqui hoje e o que vem a nós é essa palavra. Não é por pressão, mas... Não é por pressão, mas... Por paixão. Diga, não é por pressão. Todo mundo que já tomou café, não é por pressão. Tomaram, né? Muito bem. Mas por paixão. Mas nessa época era, não é por paixão, mas por pressão. É brincadeira, mas pelo menos nós vivíamos numa loucura. Numa loucura. Eu me lembro de pegar aquele tanto de relatório. E segunda-feira na reunião, meu Deus, era terrível. Eu me lembro de uma situação, para que a gente descontraia um pouco, que o pastor falava assim para mim: Israel, quanto você vai levar para o encontro? E aí você tremia, né? 3, 2, só isso? 5, 10, tá melhorando, 20, agora sim, agora, vamos irmão, vamos, né? Quem está rindo é porque é dessa época também. E aí eu me lembro que chegou uma irmã, eu esqueci o nome dela, era a nossa conserva na época, o Valdeci vai lembrar. E aí perguntou para ela, falou assim: irmã, você vai estar no encontro trabalhando? Ah, pastor, eu não sei. Mas por quê? Eu acho que eu vou estar passando mal, então não vou poder ir. Eu me lembro disso muito bem. Mas era uma pressão muito doida, muito louca, né? Mas hoje não. Hoje nós temos a oportunidade de fazermos isso por paixão, por revelação de Deus. Através dos relatórios, nós podemos detectar as deficiências das células e as dificuldades que estão surgindo. E também para programar pré-encontro, macroencontro, pós-encontro, ou macrocélulas, ou a escola de líderes, ou CMC, né? Reciclagem, multiplicação, etc. E também para programar as nossas reuniões de líderes, as reuniões de pastores, enfim. Tudo isso contribui para que a gente possa ter um resultado melhor. Agora, para a gente finalizar, por que nós temos tanta dificuldade em prestar contas? Por quê? Bem, como eu disse para os irmãos, eu preparei isso aqui olhando a minha realidade. Primeiro, porque nós temos muita dificuldade em associar responsabilidade ao prazer. Nós temos muita dificuldade com isso. Quando alguém te diz: irmão, você deve fazer isso, você tem que fazer isso, parece que isso muitas vezes trava a gente. Você não pode faltar. Aquilo ali parece que trava a gente. Na verdade, nós temos essa dificuldade. Parece que tudo que envolve prazer não tem responsabilidade. Os irmãos já perceberam isso? Então, se eu te perguntar agora, o que te dá mais prazer? Pense, o que te dá mais prazer? Agora, quais são as suas responsabilidades?
veja se são as mesmas. Você vai perceber que não. Porque nós temos muita dificuldade em fazer essa associação. Essa seria talvez um ponto em porquê nós temos dificuldade em prestar contas. Segundo, porque temos dificuldade em lidar com o fracasso. Quando você vai entregar aquele relatório de célula, que a célula foi boa, que deu tudo certo, que deu uma oferta recalcada, sacudida, transbordante, o que você faz? Você entrega o relatório, está aqui o meu relatório, glória a Deus. Mas quando é o oposto, o que a gente faz? Não, pastor, não teve jeito, afoge, né? Enfim, porque nós temos muita dificuldade em lidar com o fracasso. E o terceiro ponto que causa um elo com o segundo, é porque nós sentimos muitas vezes culpados. E esse sentimento nos trava e nos desanima. A gente acha que aquele resultado é culpa nossa. Eu falava isso com uma pastora esses dias. Nós devemos ter o sentimento de responsabilidade. Eu me torno responsável por isso e por aquilo, mas não culpados. A culpa é um negócio que trava a gente. Muitos servos de Deus não experimentam algo genuíno do Senhor porque se sentem culpados. A culpa é um negócio muito interessante. E quem assistiu o filme do apóstolo Paulo, que estava no cinema, eu gostei muito da abordagem dele, do autor, que mostra que o espinho na carne de Paulo era a culpa. Achei interessante aquilo. Era a culpa. Ele se sentia culpado por aquelas mortes de quando ele perseguia a igreja. Isso é muito interessante. Muito interessante. Não sei se é verdadeiro, mas vale a pena refletir sobre isso. Por que nós temos dificuldade de entregar relato? Porque muitas vezes temos culpa por aquele fracasso, por aquele resultado ruim. E nós culturalmente, infelizmente, temos a praxis ou a prática de sair fora, de fugir, desligar o celular, colocar o WhatsApp naquela função onde não aparece que você leu, né? Que aí o líder olha e fala assim, não, ele não visualizou ainda, assim, graças a Deus, pelo menos, né? Deixa assim. Mas o que é desculpa? Agora, qual é a solução? Eu também não quero aqui apresentar apenas uma realidade, mas também tentar trazer uma solução. Primeiro, nós precisamos entender que a responsabilidade é algo inerente do líder. Isso é algo inerente da liderança. Não tem como. Liderança é influenciar, liderança é inspirar. E algo inerente da liderança é a responsabilidade. A responsabilidade nos amadurece. A responsabilidade nos forja. E eu vou te dar um exemplo, talvez não de célula, mas algo de responsabilidade. Quem me conhece aqui desde o início sabe que eu sou apaixonado por aquele instrumento, a bateria. Sou baterista há muitos anos. Mas há uns 4 anos atrás, quando me veio um desafio, e eu fiz prova de Deus. Não, vamos ver, se esse negócio for de Deus, o senhor vai falar com outra pessoa. Aí falou. Não, se for de Deus, então vai chover. Choveu. Não, se for de Deus mesmo, vai falar dessas coisas. Quando eu recebi o desafio de ministrar louvor. Irmãos, eu nunca cantei. Na verdade, eu cantei uma vez, que foi dia 13 de outubro de 1998, às 18 horas, que cantei a Raquel e deu certo. Deu certo. Deu certo, estamos aí. Foi uma cantoria que deu certo. Mas quando eu recebi o desafio, a responsabilidade de ministrar louvor, eu falei, gente, eu nunca cantei. Como que eu vou fazer? Minha voz é horrível, eu sei disso. Eu sei que os irmãos olham e falam, ele poderia cantar melhor. É verdade, eu sei disso. Mas eu recebi essa responsabilidade. E tentar associar essa responsabilidade ao prazer, ao mesmo prazer de tocar, meu Deus do céu, levou anos. Levou anos. Mas isso, hoje, eu digo para toda equipe de louvor onde eu vou. Eu digo, todo músico tem que sair do seu instrumento e ministrar louvor. Ele tem que passar por isso pelo menos um pouquinho. Ele precisa, amém, né? Ele precisa disso. Por quê? Porque essa experiência vai trazer nele uma responsabilidade que vai amadurecer a vida dele. Todo bom líder
todo aquele que quer ser um bom líder, que quer influenciar uma geração, precisa ter a experiência de pegar esse microfone e falar daquilo que precisa mudar, como é o meu caso aqui agora. Precisa, porque isso vai te amadurecer. Isso vai produzir reflexão na sua vida. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender, sair daqui com isso revelado na nossa mente e no nosso coração. Não adianta, responsabilidade é inerente à liderança. Amém? Não tem como. Então você tem que saber lidar com isso. Ok? Segunda solução. Nós precisamos entender que seja o sucesso ou o fracasso, tanto um quanto o outro nos ensina. Eu sei que o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas o medo nos ajuda a vencer muitas vezes. Muitas vezes é bom ter um sentimento de medo, porque você se torna mais cauteloso, mais criterioso, tem um medo de errar, tem um medo de falar algo. E o fracasso também. Na vida cristã não tem uma vida, não tem um lugar, você não vai chegar ao lugar de êxito sem experimentar o fracasso. Não tem como. Como foi falado ali em cima, na oficina de supervisores. Quem já fechou célula? Eu já fechei muitas células. Mês passado eu fechei mais 2 células. E isso, o nosso encontro, o encontro que eu fiz agora, o resultado não foi bom. E isso causou em nós o quê? Amarga a boca, realmente. Amarga. Mas você precisa refletir sobre isso. Você precisa entender que isso tem que ser mudado. E você precisa tomar medidas. Olha, irmãos, toda experiência deve produzir em nós ensino. Paulo diz isso em Romanos 5. Ele diz que nós não nos gloriamos só na fé, pela graça, mas nas tribulações. Porque a tribulação produz, e a perseverança produz experiência. A NVI trata isso como caráter aprovado. E a experiência produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque foi derramada em nossos corações por meio de Cristo Jesus. Entende, irmãos? Então, nós temos que entender aqui como um todo, como igreja, como uma rede de líderes aqui, de que o fracasso é iminente. Ele virá. Mas como você vai lidar com isso? E o fracasso pode vir de N situações, como fechar célula, ou um líder que não quer mais, ou um resultado ruim no encontro, ou desânimo, enfim, até situações dentro de casa. Dentro de casa mesmo. O fracasso é algo que também, quando o líder sabe tratar, sabe lidar com isso, ele pode ser um grande ingrediente para você avançar. Parece meio contraditório, mas é a verdade. E o terceiro e último, porque nós precisamos entender que nós somos cooperadores de Cristo nessa obra. A obra não é sua. Não é? Como diz a música do Para a Tua Glória que a gente cantava aqui. Enquanto louvo ao Senhor, Ele vence todas as batalhas por mim. Enquanto louvo ao Senhor, é Ele. Ele é o dono da obra. Romanos 8 diz isso, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos cooperadores de Cristo. Por isso nós não devemos carregar a culpa, porque a culpa foi lançada na cruz. Mas nós temos que ter um senso profundo de responsabilidade por aquilo. Amém? Os irmãos conseguem separar isso? Amém? Tranquilo? Então, irmãos, com base nesses 3 pontos, nessa solução, eu acredito que nós podemos sair daqui com uma boa reflexão. O que será que a gente tem errado? E como transformar isso? Como podermos alcançar um nível melhor na prestação de contas? Eu mesmo saio daqui dessa pequena oficina com essa reflexão. Eu preciso sim ser uma pessoa que seja mais zelosa quanto à prestação de contas. Quem precisa? Deixa eu ver. Aí, ó, então eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Então grave isso e eu já vou encerrar.
Por que temos tantas dificuldades? Primeiro, porque temos dificuldade de associar responsabilidade e prazer. Segundo, porque temos dificuldade em lidar com o fracasso. Terceiro, porque muitas vezes nos sentimos culpados. E isso não é saudável para a sua vida. Mas qual é a solução? Primeiro, precisamos entender que a responsabilidade é inerente da liderança. Segundo, precisamos entender que seja o sucesso ou o fracasso, isso pode produzir ensino na sua vida. Ensino na sua vida. E terceiro e último, porque precisamos entender e ter isso revelado, de que somos cooperadores de Cristo nessa obra. Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.